Queridos, hoje à tarde eu li um conto, e esse conto é tão maravilhoso, pelo menos eu achei, né? E que se eu não compartilhasse com vocês o tema, o título, para que vocês, numa ocasião oportuna, pudessem lê-lo, eu estaria guardando uma coisa muito boa só para mim, né? Então, eu queria que vocês, se desejarem, podem anotar aí. É um conto de Dostoiévski. Vale a pena lê-lo, tá? Vale a pena lê-lo. Eu não estou referendando a obra dele, tá? Ainda que eu pudesse fazê-lo. Mas esse conto em específico, o conto é intitulado O Sonho de um Homem Ridículo. Vocês leem ele em 2 horas, 3 horas, rapidinho. Vale a pena lê-lo. Eu acredito que agrega muito a nossa visão espiritual. Tá bom? Se quiserem lê-lo, fiquem à vontade. Se não quiser também, não tem problema não. Só queria compartilhar com vocês porque, como me edificou muito, pensei que poderia edificar vocês também. Tá bom? Mas vamos lá então, né? Pegar nossos livros e abri-lo na página de número 139. Estamos começando hoje um novo capítulo. Capítulo 9, intitulado A Manifestação dos Filhos de Deus. Bem, antes de nós entrarmos propriamente na leitura do livro, permita-me advertir os irmãos acerca desses temas escatológicos que nós estamos tratando neste livro, né? Tratamos aí sobre o selo da besta e o selo de Deus no capítulo anterior. Hoje vamos começar a tratar acerca da manifestação dos filhos de Deus, que é um tema referente à segunda vinda de Jesus. E cabe aqui uma advertência, por quê? Veja, a teologia convencional, que é essa teologia das igrejas de um modo geral, seja a teologia ou escatologia católica, protestante, evangélica, né? Eles têm um modo de interpretar as profecias. A despeito das diferenças entre as linhas teológicas ou as linhas escatológicas, todos eles concordam com o aspecto literal do cumprimento das profecias. Ou melhor, eles entendem, eles passam pelo aspecto literal da leitura do texto bíblico referente às profecias dos acontecimentos finais da história da humanidade. Então, eles sempre vão contemplar todas as coisas escatológicas do ponto de vista da letra, da literalidade do texto bíblico. Então, por exemplo, embora essas linhas escatológicas elas discordem, por exemplo, com respeito ao momento da vinda de Jesus, porque uns acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação, outros dizem que ele vem no meio da grande tribulação, outros dizem que virá no final da grande tribulação, mas todos eles entendem uma vinda no sentido de um evento histórico, visível, né? Como eu posso colocar? Eles entendem um acontecimento literal mesmo. Imagine Jesus chegando na nuvem do céu, rasgando o céu, e ele aparece lá, ali com os braços abertos, né? Montado no cavalo branco, e aí ele desce, lida com os homens como nós lidamos uns com os outros, e chama, reúne o povo aqui, reúne ali, julga, condena, faz, acontece. Alguém pode até perguntar, mas não é assim que está escrito? É deste modo que está escrito, evidentemente. Por isso que eu estou dizendo que eles fazem essa leitura literal. Entendem? Por exemplo, eles entendem que Jesus vai colocar, quando vier, o seu trono lá em Jerusalém.
Ele vai ter o seu trono, ele vai reinar sobre a terra a partir de Jerusalém. E na Bíblia está escrito isso, está escrito deste modo, que de Sião sairá a lei, onde estará o trono de Davi, ali estabelecido, etc e tal, etc e tal. Aí de repente você lendo a Bíblia, presta atenção nessa advertência. Jesus, numa ocasião, foi questionado acerca da sua vinda, ou da vinda do seu reino, né? Quando virá o reino de Deus? Quando se instaurará, se manifestará o reino de Deus? Olha que pergunta interessante. Jesus me parece desconhecedor, né, dos textos do Antigo Testamento, no caso da Bíblia hebraica. Eu falo isso ironicamente, obviamente. Ele diz, olha, é o seguinte, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Não parece que tem um choque aqui? Ele não vem com visível aparência. Ou seja, vocês não irão vê-lo assim como vocês veem, por exemplo, o Everest, né? Digamos. E tampouco dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. E se disserem, eis que ele está ali, não vá. E se disserem que ele está do outro lado, também não vá. Essas são as orientações de Jesus ao falar sobre a manifestação do seu reino. E essa manifestação, todos estão bastante esclarecidos e concordam que se dará na sua segunda vinda, obviamente. Entendem? Bem, então ele diz, e a razão é muito simples, ele diz, a questão é que o reino de Deus está dentro de vocês. É aí que o reino está. Ele não vai estar em Jerusalém, não vai estar na América do Norte, né? Ele não vai estar na Europa, não estará no Vaticano, não estará no Brasil. O reino de Deus é um fenômeno e ao mesmo tempo um evento que está dentro do homem e acontece dentro do homem. Ou seja, ele projeta para dentro do homem aquilo que está todo mundo vendo do lado de fora do homem. Então esses que veem do lado de fora, eles têm a sua razão, no sentido de que eles estão lendo os textos das profecias lá de Ezequiel, lá de Jeremias, lá de Daniel, lá de Isaías, lá de Zacarias, e lá esses textos dizem claramente que o Senhor descerá sobre o monte das oliveiras, e ao pisar o monte vai abrir pelo meio, a perna direita vai ficar de um lado, a esquerda ficará do outro, e abrirá um grande vale no meio, e os judeus fugirão, e etc. Bem, essa é uma leitura que, como eu disse, tradicionalmente, e a maioria, se não todas as correntes teológicas fazem, discordando num ponto ou no outro, mas sempre vendo esses eventos fora do homem, o homem como apenas um participante de um evento exterior maior do que ele. Bem, como é que nós, do DEVAP, nos posicionamos diante disso? Tá bom? Bem, a semelhança desse exemplo que eu acabei de dar, no estudo passado, no capítulo anterior, nós falávamos sobre o anticristo. Também que a maioria dos cristãos aguardam pela manifestação histórica e pública de um homem intitulado, chamado de anticristo, que vai fazer isso e aquilo outro, vai perseguir, vai acontecer, etc. Bem, a advertência minha nesse sentido o DEVAP, ele não age de maneira temerária diante desses assuntos. Nós reconhecemos que esses assuntos são muito maiores do que nós. Então não podemos, de maneira nenhuma, simplesmente ignorar os textos bíblicos e a sua literalidade. Perfeito? Lógico que tem muita coisa que para nós está muito claro que deve ser interpretado simbolicamente. Muita coisa. Um exemplo prático do que nós acreditamos e asseveramos que não pode ser interpretado literalmente
é quando diz no Apocalipse, por exemplo, apenas um exemplo, para vocês entenderem, quando é que nós nos posicionamos de modo rigoroso e definimos, isso aqui deve ser simbólico, espiritual e não literal. Um exemplo prático seria quando diz que será feita uma imagem da besta, do anticristo, e essa imagem será colocada dentro do santuário de Deus. Enquanto está todo mundo, todas as denominações, todas as correntes teológicas, escatológicas, todos em comum acordo, dizendo que será feita uma estátua, uma imagem de escultura, um ídolo, e será colocado dentro do templo de Deus. E você pergunta, em onde está esse templo? Eles dirão, não, é o terceiro templo que será reconstruído, porque houve o templo de Salomão, não é? Não houve o templo de Salomão? Esse templo foi destruído por ocasião lá do exílio babilônico. Depois esse templo foi reconstruído no templo de Zacarias, Ageu, Zorobabel, Esdras, Neemias, aquela época, e que foi novamente destruído no ano 70, e que agora, segundo essa escatologia convencional, esse templo deverá ser reconstruído nos últimos dias. E por que eles acham que tem que ser reconstruído, ainda que a Bíblia em nenhum lugar diga que ele tem que ser reconstruído? É por causa da lógica de interpretação. Porque se está dito que farão uma imagem, uma escultura, uma estátua, um ídolo do anticristo, e colocarão dentro do santuário de Deus, para que essa profecia se cumpra, então o templo tem que ser reconstruído. Porque como é que vai colocar lá dentro se esse dentro que é o templo não for reconstruído? Entenderam? Aí nós dizemos, não pode ser assim. Porque primeiro que a Bíblia não fala de reconstrução de terceiro templo. Segundo, que santuário de Deus no Novo Testamento, sobretudo desde a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, não é mais templo físico. A Bíblia em nenhum momento vai chamar templo físico de santuário de Deus depois da morte e ressurreição de Jesus. Já antes não chamava, né? Já em Salomão, quando ele edificou o templo, lá atrás, ainda no Antigo Testamento, em que prevalecia sombras e figuras, em que se chamava aquele templo de casa de Deus, o próprio Salomão, no momento de lucidez, quando ele consagrava a Deus o templo, dedicava o templo que ele fizera a Deus, na sua oração ele diz, olha Senhor, estamos aqui dedicando a Ti esse templo, que nós construímos a Ti, para ser a Tua casa, mas nós bem sabemos que o Senhor não pode habitar em santuário feitos por mãos humanas. Sabemos que nem a terra, que nem o céu, que nem os céus, que nem o céu dos céus te podem conter, que dirá esse casebre que nós aqui fizemos para ti. Então ele sabia que aquele templo era apenas uma figura de uma realidade vindoura. Mesmo Salomão já sabia disso. Isaías capítulo 66, Deus fala por intermédio de Isaías, né? Questionando o povo que veneravam tanto aquele templo. Ele disse, olha, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim? É uma pergunta. E qual é o lugar do meu repouso? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se o céu é o meu trono, e isso também é um eufemismo, né? Não chega a ser um eufemismo, mas é apenas uma figura de linguagem para que você tenha uma ideia, né, ainda que pálida, do tamanho de Deus. Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensão, Ele é infinito, mas como nós sempre pensamos em termos de medida, em termos de tamanho, ele diz, olha, então para você poder entender um pouco, o céu é o meu trono. Você olha para a vastidão dos céus, é só onde Ele senta, para você ter uma ideia. E a terra é o estrado onde eu coloco meus pés. Então olha para esse Deus, ele pergunta, qual é a casa que vocês vão edificar para mim? Em outras palavras, vocês não podem edificar uma casa para mim. É impossível que o homem edifique uma casa para Deus, porque não há como, não há meio. Porque Ele excede todas as coisas que existem, Ele excede todo o universo.
Afinal, tudo o que existe, existe dentro dele. Você vai fazer uma casa para ele? Dá para ver de cara que a ideia de templo, construir templo, é uma ideia no Antigo Testamento meramente pedagógica, quer nos ensinar algo, quer ensinar as crianças acerca de Deus. Mas entrando para o Novo Testamento, o próprio Jesus começa a desconstruir a ideia de templo enquanto casa de Deus, quando no capítulo 2 de João ele diz assim: olha, vocês podem destruir este templo e em 3 dias eu o ponho de pé. Aí foi um alvoroço no meio do povo, porque eles perguntavam: se em 46 anos esse templo foi edificado, como é que um homem sozinho pode reconstruí-lo em 3 dias? Aí no capítulo 2, versículo 20 de João, aí vem o versículo que diz: ele, falando de Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, falando do templo, ele se apresenta na sua humanidade como sendo a realidade daquele templo dos judeus que apenas representava o corpo de Cristo. Quem está entendendo? Então Jesus começa a desconstruir. Bem, mais à frente, depois da ressurreição de Jesus, Estevão, já no livro de Atos capítulo 7, ele falando ali no Sinédrio, quando ele é apedrejado, na sua mensagem, ele fala: Deus não habita em casas ou em santuários feitos por mãos humanas. Então já mudou tudo. A compreensão teológica a partir da ressurreição de Jesus ela é clara, ela é específica, ela é explícita. Não há santuário de Deus na terra que seja construído por mãos humanas. Deus não habita santuário, capela, templos feitos por mãos humanas. Paulo volta a ensinar isso no capítulo 17 de Atos, agora falando aos atenienses, aos gregos: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O argumento de Paulo me parece que nasceu lá em Isaías capítulo 66, porque ele diz, né? O Deus que estendeu os céus, que fundou a terra, que criou todas as coisas, todos os mundos, ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. E daí você vai encontrar amplamente em todo o Novo Testamento que quando o Novo Testamento se refere à casa de Deus, ele está sempre se referindo ou ao corpo de Jesus Cristo ou aos homens que creram em Jesus Cristo. Sempre é uma referência ao corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, no qual habitava o Deus encarnado, o Deus que se encarna, e também a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto os chamados, enquanto aqueles que formam o corpo de Cristo, agora santuário de Deus, templo de Deus, sempre uma referência a homens redimidos. Quem está entendendo? E muito claro, Pedro vai ensinar sobre essa casa espiritual. Paulo vai dizer que a igreja está sendo edificada, um edifício vivo para a habitação de Deus no Espírito. Paulo vai dizer aos coríntios que não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, não há dúvida alguma. Logo, eu não posso chegar no Apocalipse e achar que a imagem da besta é colocada dentro de um templo físico chamado de santuário de Deus. Não. Neste caso especificamente, para nós está muito claro que devemos lê-lo, ou ler o texto da imagem da besta e o santuário de Deus, no qual é colocado a imagem como sendo simbólico, como sendo metafórico, como sendo, né, apenas ali uma linguagem profética, pedagógica. Perfeito, pessoal? Mas há outras situações que nós não ousamos dizer que que não seja aquilo. Bem, isso está escrito num livro Nascidamente, tá? Para quem acha que nós estamos recuando, não, já está aqui, claramente. Por exemplo, quando falamos do homem da iniquidade, do filho da perdição, do anticristo, nós dizemos, bem, assim como tem o Cristo de Deus, né? E esse Cristo, ele tem
a sua extensão naqueles que creem. A igreja é o corpo de Cristo. Então tem o Cristo individual, que se manifesta na história, mas que agora tem o seu corpo místico. Semelhantemente, não é, aí nós trabalhamos com essa expressão, não é improvável que haja o anticristo enquanto uma pessoa no qual se consuma uma consciência plena de inimizade e oposição a Deus, mas que este homem, ele se torna coletivo na consciência coletiva daqueles que foram conformados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, não há contradição. Tratando-se da vinda de Cristo, nós vamos ver aqui agora, no texto que nós vamos ler, que não é improvável que haja alguma visibilidade desses eventos. Nós não negamos a possibilidade que o Cristo, ele intervenha e que nós o vejamos. Não estamos negando isso. A questão é que, como está todo mundo já pregando esse aspecto visível e histórico desses acontecimentos, nós vamos dar aqui a preferência a entender esses eventos escatológicos na perspectiva orgânica, enquanto acontecimento dentro do homem. Isso está claro para os irmãos? Ou seja, o que nos interessa acerca da vinda do Senhor, da sua segunda vinda, da sua parousia, é aquilo que acontecerá em nós. Agora, como se darão os eventos, os efeitos, os fenômenos dos céus, da terra? Isso aí, leiam vocês a Escritura. Nós temos também 81 vídeos gravados só dessa perspectiva teológica lá no nosso canal do YouTube, tá bom? A nossa leitura aqui é dando uma ênfase e uma prioridade à visão orgânica, conforme a própria Escritura também nos revela. E é o que mais nos importa e o que mais nos interessa, porque para mim, se Jesus vem no meio, antes ou depois da tribulação, isso para mim é indiferente. Se ele vier antes, eu quero estar preparado, no meio eu quero estar preparado, no final eu quero estar preparado, é perfeito? Agora, aquilo que vai ocorrer em mim, isso nos interessa porque está ligado diretamente e intimamente à minha alma, ao meu coração, à minha experiência de Deus. Então, eu quero apenas dizer isso para que não haja alarde, porque é uma visão muito profunda e que poucos estão aptos a apreendê-la. Tá bom? Página de número 139. Eu vou lendo desde o início e, na medida da necessidade, nós vamos fazendo a explanação, ok? Capítulo 9, a manifestação dos filhos de Deus. Tanto é, vocês podem observar pelo próprio título, que falando acerca da segunda vinda, nós demos o título de a manifestação dos filhos de Deus. E daqui dá vocês começarem a pensar já pelo título, né? Porque nós aprendemos, ou nós estamos tão saturados da linguagem bíblica, que para nós a gente ouve esse tema, a manifestação dos filhos de Deus, e a gente já quer entrar no texto e tal, e não para refletir o que essas palavras tão simples querem dizer. Primeiro, esse título me parece que ele fala da existência de filhos de Deus. Sim ou não? E agora fala que esses filhos haverão de se manifestar. Ora, se haverá a manifestação desses filhos, isso implica que esses filhos hoje não estão descobertos. Somente algo que hoje está encoberto precisa de manifestar. Então, talvez o exemplo mais básico que ninguém vai ter dúvida é, por exemplo, aquilo que está no coração da pessoa. É um segredo que eu carrego aqui dentro, que eu sei, é um sentimento, algo que eu sinto, algo que eu carrego. E como eu não disse nada para ninguém, nunca, ele está aqui agora comigo, mas vocês não o viram e nem ouviram, e logo não sabem. Mas de repente eu resolvo expor isso a vocês, e quando eu falo, eu manifesto a vocês o meu coração.
fica claro, vocês ouvirão, entenderão e saberão. E o exemplo básico é quando geralmente em cerimônias de casamento, o padre, o pastor, sei lá quem quer que seja, faz aquela pergunta, né? Se alguém aqui entre vós tem alguma coisa contra esse matrimônio, que se manifeste ou cale-se para sempre. Aí eu fico imaginando alguém se manifestando no meio da multidão. Mas, geralmente não se costuma manifestar, mas tem muita gente para manifestar. Ah, tem. Às vezes a mãe do noivo queria se manifestar, mas as convenções não permitem, né? Ela está louca para... Ela vai manifestar depois, quando chegar em casa, a sogra vai começar a colocar as garras de fora, mas por enquanto, naquele momento, ela não pode, porque a convenção diz que ela não pode fazer isso publicamente, né? Ou que seja a mãe da noiva, né? Ou que seja o antigo crush da noiva, o antigo crush do noivo, que está ali, né, na região, alguém que sabe alguma coisa dos noivos, está doido para entregar, para causar infelicidade do casal que nem nasceu ainda, né? Então, se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, que se manifeste, a pessoa está ali, só que ele tem que se dar a conhecer. Então, a manifestação dos filhos de Deus, isso vai ficar claro lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18 em diante, quando fala que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e o problema todo da criação é que ela traz consigo em si uma expectativa no sentido da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação sabe que os filhos de Deus em algum momento precisam se manifestar, e diz que a criação traz consigo tal expectativa porque ela sabe que, porque ela estando no cativeiro da corrupção, ela só será liberta da corrupção quando os filhos de Deus forem manifestados. Então ela fica lá como que torcendo, vamos, progridam, caminhem, avancem, manifestem logo, porque a natureza não suporta mais tanta dor em razão do pecado dos homens, isto é, dos filhos de Deus. Perfeito? Então, logo pelo título, vocês percebem que a ênfase, quando falarmos sobre a vinda de Cristo, estará nos filhos de Deus, porque haverá neles a manifestação de filhos. Mas vamos ao texto. Leia comigo. A culminação da longa saga da humanidade se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Então eu quero que os irmãos sintam o espírito dessas palavras, porque logo quando diz a longa saga da humanidade, isso traz a ideia de que a humanidade ela está dentro de uma história de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, de morte, de tristeza, de pecado, e a humanidade então está indo na direção do final dessa história. Toda a humanidade caminha na direção, da culminação dessa saga que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ou seja, será com a vinda de Jesus Cristo que todas as coisas vão de fato ficar no seu devido lugar. Até lá, muito sofrimento, muita expectativa, muita esperança, mas a culminação da longa saga da humanidade se dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Essa, a vinda de Jesus Cristo, é a grande esperança de todos os filhos de Deus que estão despertos e que aguardam o desfecho da história, sem o qual nenhum sofrimento faria sentido. Ou seja, essa é a esperança daqueles que estão despertos, aqueles que estão acordados. É interessante porque quando se fala de vinda de Cristo, a gente sempre pensa nos crentes, porque são os crentes que falam da vinda de Cristo, falam que aguardam a vinda de Cristo, mas é uma coisa terrível, porque me parece, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho,
é que a maioria dos cristãos evangélicos, sobretudo, para não falar católicos e outros, é que não há tal expectativa. Parece que não há tal desejo. É a impressão que eu tenho. Por mais que em alguns momentos muito específicos, em alguma reunião, um culto, né? No momento de uma pregação acerca do assunto, esses crentes se comovem, gritam, choram, falam em outras línguas às vezes, né? Se arrependem. Há uma comoção, geralmente, quando há uma pregação muito bem elaborada, muito bem feita, como dizem, né, uma pregação cheia da unção de Deus, etc. Então a gente vê certa comoção quando o assunto é a segunda vinda de Cristo. Mas não passa dali. Porque olhe para o tempo de hoje e o espírito dessa era e me diga que há um povo sobre a terra que tem uma esperança que arde no coração por este momento tão decisivo da história da humanidade. Parece que nós não queremos esse momento, parece que nós não queremos esse encontro. Quando eu falo nós, eu me refiro à igreja, né, militante, à igreja histórica, porque a nossa esperança mesmo está em outra coisa. Em outra coisa. Nós temos muito mais esperança num governo A ou B do que na vinda do Senhor. Lutamos muito mais pela implementação de um certo regime ou outro do que pela manifestação do reino de Deus na terra. Me parece que a ideia da vinda de Jesus é apenas um dogma que não pode ser deixado de ser defendido, que se pudesse deixaríamos, porque falar do fim não é legal, nós temos que falar do que está chegando, do que nós esperamos, das nossas expectativas de melhora, de vida terrena, de vida na terra, de vida em que Deus é um protagonista, ou melhor, protagonista, que Deus é o contrário de protagonista, ele é apenas um coadjuvante, né, nessa história, e em vez de quando ele aparece só para abençoar, para aumentar o salário, para dar uma casa, para arrumar um casamento, arrancar um caroço, curar uma hemorroida, né, sei lá, arrancar uma varize fora, só para isso que serve. Eu acho que falta o que nas primeiras linhas desse nosso capítulo fala de uma expectativa do coração, de um ardor no coração, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para os crentes do primeiro século, porque eles pensavam que a vinda de Jesus se daria naquele tempo. Imagina vocês que quando Jesus morreu, foi aquela desilusão total, né? Foram ali 3 dias e 3 noites de silêncio profundo na alma dos discípulos de Jesus. Ninguém tinha nada a dizer, ninguém tinha nada a explicar, ninguém queria conversar. Eles só estavam ali ressaqueados de uma grande decepção que eles tiveram, porque acreditavam que Jesus era o Messias e agora ele morreu e acabou. Era o fim de uma história. Até que Jesus ressuscita e renova a esperança. Então, quando os discípulos começam a ver Jesus ressuscitado, no primeiro momento não acreditam. E não são os discípulos, não. Os 11 apóstolos, porque Judas já estava morto a essa altura, não acreditavam, e não foi uma e nem 2 vezes, não. Jesus aparecia uma vez, eles ficavam meio assim, tal, no final estavam relaxados, mas na segunda aparição lá estavam eles de novo, incrédulos. Uma coisa, a incredulidade, ela é terrível. Jesus os repreendia constantemente acerca da incredulidade dos 11. Interessante, né? Mas depois que isso foi vencido, essa incredulidade no coração deles, eles agora estavam alegres e animados porque Jesus ressuscitou. Mas o que eles pensavam? Não, agora ele vai estabelecer o reino e vai dar tudo certo. Toda a nossa esperança se cumpre agora. Aí Jesus fala, não vai ser agora. Vocês ainda deverão pegar essa mensagem da cruz e pregar no mundo inteiro. Porque o reino de Deus não é propriedade e não é um cumprimento que se dará a um grupo, mas é para o mundo.
Então agora eu vou para o Pai, estou indo de volta aos céus, e vocês vão pregar o Evangelho. E quando este Evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Logo, devemos entender que Jesus é específico. Quando o Evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, o que os discípulos fizeram? Ora, então, se o problema é pregar, porque havendo sido pregado, ele vem, é o fim, então cabe a nós o quê? Pregar. E eles começam a pregar, lógico, ainda com uma visão muito estreita, né? Mas aí Deus levanta Paulo, começam a pregar, e na expectativa de que Jesus voltasse logo. Eles pensavam que Jesus viria naquele tempo ainda. Não imaginavam que iriam se passar 2025 anos, ou pelo menos 2000 anos e nada, né? Nada. E assim foi a história dos primeiros discípulos. Eles, ansiosos por essa vinda, vendiam suas propriedades, olha a diferença, e entregavam na mão dos apóstolos para que eles administrassem aquilo segundo a necessidade da comunidade. Por que eles faziam isso? Ora, porque Jesus está voltando. O que nós queremos com propriedades? Quem tem uma casa aqui relativamente boa? Está ali, olha que maravilha, 3 irmãos, o resto de tudo paga aluguel, para cima de mim, tá? Mas já imaginaram? Só Jesus está voltando agora, então o que eu quero com essa casa se tem tanta gente passando necessidade? Eu vou vender e vou dar aos pobres, porque Jesus está voltando. O ardor é tão grande de você vender uma casa, misericórdia. Você está louco? Você vai vender sua casa? Não estou dizendo isso para ninguém fazer isso, tá, irmãos? Bobagem. Eu estou apenas dizendo para nós entendermos o que os irmãos pensavam e sentiam e criam, a tamanha expectativa dos irmãos, que eles queriam apenas viver aqui o hoje, vendiam tudo para viver o hoje, e o amanhã não existe, o amanhã será hoje, sempre um hoje. Jesus vai voltar, começaram a ser perseguidos e foram morrendo, e ao longo da história, então, muitos viveram essa expectativa. Mas no século 21, me parece que não há expectativa, há dogma. Um dogma, né, que, se levado a sério, coloca em risco as nossas expectativas. Um dogma que, se levado a sério, vai ir de encontro aos nossos planos. Ele vai de encontro aos nossos planos. Então veja que essas primeiras linhas, elas falam de algo do coração, A culminação da longa saga da humanidade se dará na segunda vinda de Cristo. Essa é a grande esperança de todos os filhos de Deus que estão despertos. Não é essa é a grande expectativa dos filhos de Deus, não. Dos filhos de Deus que estão dispersos e que aguardam o desfecho da história, sem o qual nenhum sofrimento faria sentido algum. O clamor das eras ecoa como um gemido sofrido na expectativa do findar da grande noite de angústia, marcada pela dor do pecado, né? Depois de milhares de anos, já se vislumbra o arrebol matutino, e amanhã já desponta, trazendo a alegria de um novo dia. Bem, esse grande evento não será ainda o fim. A vinda de Cristo não será ainda o fim, mas introduzirá a humanidade na parousia do Senhor, período em que a sua presença no mundo será percebida por todos os homens e que determinará a consumação do destino eterno de todas as criaturas que há debaixo do céu. Então presta atenção na construção do texto.
esse grande evento não será ainda o fim. O fim se dará exatamente ali em Apocalipse capítulo 22, né? Último capítulo. Quando nada mais sabemos depois do que será novos céus, nova terra, segue-se o quê? Não sabemos. Então a vinda de Cristo não é essa transição desse tempo em que vivemos para o outro. Quando diz aqui que não é o fim, é porque a parousia, a palavra parousia, nós vamos estudar daqui a pouco, lá na frente, significa literalmente presença. A palavra parousia quer dizer o quê? Presença. Não necessariamente que nós veremos com os olhos físicos, mas será um período em que a presença de Cristo será clara a todos os homens sobre a terra. Todos saberão desta presença, porque agora os acontecimentos seguem dentro de uma ordem já previamente estabelecida, profetizada, e que agora perceberemos claramente que existe alguém efetivamente no controle desses acontecimentos. O homem não tem como interferir no controle das coisas. Então, esse grande evento não será ainda o fim, mas introduzirá a humanidade na parousia do Senhor, período em que a sua presença no mundo será percebida por todos os homens e que determinará a consumação final do destino eterno de todas as criaturas que há debaixo do céu. Esse destino final das criaturas, entretanto, não é o fim de nossa história, mas será o começo de um novo aion. Olha lá a nota de rodapé. Aion é a palavra grega que, referindo-se ao tempo, traduz a conotação de intensidade, destino, temporalidade não numerável, temporalidade não sucessiva, mas uma questão intensiva, um tempo intensivo. Ou seja, é porque a gente fica imaginando, né? Se da eternidade não tem tempo, como será isso? Porque hoje nós vivemos sempre na expectativa do segundo que vem agora, em seguida, do minuto, da hora, né? Do dia, do mês, do ano, né? E não vivemos exatamente o momento. Sabe que nós não vivemos o momento? Nós, na maioria das vezes, ou vivemos o passado ou vivemos o futuro. Estamos sempre pensando no que faremos ou no que nós fizemos. Sofremos pelo passado, que eu não tinha que ter falado isso, não podia ter feito aquilo. Se eu não tivesse feito desse jeito, não estaria aqui agora. Sempre olhando para trás ou projetando o futuro. O único momento que nós não vivemos efetivamente é o momento. Aqui agora, esquece o passado, esquece o futuro. Então imagine só que a sensação de tempo na eternidade é sempre o presente, é sempre o ser. Essa é a ideia de aion. Então estamos falando que quando se fala aqui, portanto, do destino final de toda criatura, esse destino final, entretanto, ele é o começo de um novo aion, ou o começo de um novo tempo, referido nas Escrituras como novo céu e nova terra. Eis o estatuto da vida eterna. O homem, na eternidade, vivendo perpetuamente na busca pelo infinito, sem nunca alcançá-lo plenamente, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Bem, então estamos deixando claro para vocês, né? Estamos aqui hoje na expectativa da parousia. A parousia marca um tempo da presença. Essa presença que vai durar aí pelo menos não somente 7 anos, conforme Daniel capítulo 9, mas o próprio milênio está dentro desse grande período chamado presença, chamado parousia, e que ao cabo, portanto, dessa parousia do milênio, aí sim entramos em novo céu e nova terra. Perfeito? A beleza desse acontecimento vindouro, no caso a parousia, tão certo e seguro, tem sido obscurecida.
A beleza da parousia tem sido obscurecida pela especulação teológica que se interessa apenas, olha o apenas aí, que se preocupa ou que se interessa apenas pelos aspectos históricos que o envolvem. Quando será? Onde será? Como será? E não olham para si. Não é uma escatologia para dentro, isso é uma escatologia para fora. Todo o esforço dedicado na compreensão desse assunto, do assunto da parousia, esgota-se nas discussões conceituais do tempo e do modo da vinda de Jesus, como quem procura determinar com exatidão a ordem dos acontecimentos. Ou seja, é um esforço teológico, é um esforço intelectual para deter o conhecimento da data, do momento, do lugar, do modo. Ou seja, me parece que não há o interesse dessa vinda quanto a minha participação. Queridos, eu não sei se vocês acompanham debates, né? Tem uma rádio lá em São Paulo muito conhecida, salvo engano, é a Rádio Melodia. E há lá sempre essa rádio, ela até um tempo ela pertencia a alguns pastores que eram sócios, e ela era toda cristã, portanto. Mas parece que não conseguiram levar a cabo o projeto, aí saiu um, foi saindo, hoje ela é uma rádio secular, mas que o pastor César Cavalcante, ele mantém ali diariamente programas de debate bíblicos. Então está sempre convidando pastores da igreja A, B ou C para debater, e lógico, a maioria dos debates gira em torno de temas polêmicos, como por exemplo a escatologia. Tem um canal de televisão também chamado HIT, não tenho certeza se esse canal pertence a uma denominação evangélica, me parece que sim, mas tem lá também um programa do Heber Cacorelli, eu não sei se o nome dele é Cacorelli, mas é mais ou menos isso. E lá também sempre estão ali pastores debatendo temas bíblicos. Bem, isso é muito louvável, tá, pessoal? Isso é muito louvável. Não sei se eu contei para vocês, mas eu estava na expectativa uma ocasião, eu fui convidado para participar desse programa lá na rede HIT, né, HIT, melhor dizendo, e na semana que eu recebi o convite por e-mail, aí eu falei, puxa, interessante, né? Vai ser legal debater. Mas aí, alguém, não sei o que aconteceu lá, alguém responsável decidiu, antes de marcar a data da minha ida a esse debate, resolveram investigar as minhas mensagens, né? No YouTube. Aí, por uma coisa incrível, tem lá centenas de mensagens maravilhosas, se não milhares. Eles pegaram exatamente aquela em que eu falava da TV HIT. Exatamente aquela mensagem em que eu dizia que era muito interessante, muito louvável haver esse programa de debate. Eu até estava dizendo que é uma das pouquíssimas coisas boas que ainda existe, porque não há um interesse geral em conhecer a Escritura, né? Então ter um programa desse é uma raridade, é uma joia. Aí eu disse, pena, que é o que eu ia falar agora de novo, eu vou repetir, e se forem me chamar, já não vai chamar de novo, né? Pena que os temas que escolhem são meramente especulativos. É uma pena. Ou seja, vão lá debater se quem apareceu para Samuel, ou melhor, quem apareceu para Saul, se foi Samuel mesmo ou se foi um espírito maligno. Para que um debate sobre isso? Leia o texto. O texto vai dizer que era Samuel. Pronto. O texto não deixa dúvida, não há por que debater. Sim, há um motivo. É porque o crente não pode admitir que uma alma volte e fale com alguém. Não é? Como não pode admitir, porque se admitir lá, vão ter que admitir aqui. E eles não querem admitir aqui. Então, para não admitir aqui, então lá era um demônio, ponto.
E aí, para dizer que é um demônio, vão fazer todo um contorcionismo, um malabarismo para tentar convencer. Não adianta. O texto diz que era Samuel. A pastora disse: você está louco? Não estou louco, não. Quem está louco é quem escreveu. Se você chama isso de loucura, não foi eu que escrevi. É porque o texto lá é um texto narrativo. Ou seja, tem alguém lá, tem um narrador onisciente. Narrador onisciente é aquele que narra uma história e ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. Ele vai falar em todos os pontos de vista ali. Ninguém está orientando ele. Ele não está buscando informação. Ele está dizendo: aconteceu assim, 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 assim. Então tem um narrador. Quem é o narrador? É quem escreveu. Não é dito que quem escreveu a Bíblia são homens santos que falaram da parte de Deus, inspirados, não é assim? Então um deles foi que escreveu aquele texto. E esse inspirado que escreveu o texto é o narrador, é o que está narrando o texto. Então você tem um narrador. Aí, como componentes da narrativa, tem a personagem que é a feiticeira, não, a cartomante lá, sei lá, não é cartomante, é a necromante de Endor, é uma personagem de um texto narrativo. Não, acho que é uma necromante. É porque se ela fala com mortos, só pode ser necromancia. É isso mesmo. Enfim, então tem a personagem, que é a necromante de Endor, tem a personagem que é o Saul, e tem a personagem que é o suposto. É o suposto. Não é isso ou não? Aí o narrador vai dizendo: naquele tempo, Saul havia expulsado todas as feiticeiras, as cartomantes, as necromantes, todas as mancias, tinha expulso das terras de Israel. Então, se havia uma feiticeira, ela estava escondida, com medo de Saul. Só que agora, Saul precisava de uma resposta de Deus. Isso é o narrador que está dizendo. E aí ele vai no profeta, o profeta não diz que Deus não vai falar com ele, aí vai no Urim, Tumim, e Deus também não fala, ele se desespera porque Deus não quer falar com ele. Ele resolve: então tá bom, então eu vou numa necromante. Pronto, simples assim. Aí ele procura a necromante, e aí é o narrador bíblico falando que ele foi, a mulher ficou desconfiada dele, com medo, porque tal, a situação toda. Mas no final, ela, sem saber ainda que era Saul que estava ali: não, tá bom, quem é que você quer que eu faça subir? Qual é o espírito, ou a alma, sei lá? Qual é o morto que você quer que venha aqui? Ele diz: eu quero que venha Samuel. Samuel estava morto nessa ocasião. Então logo ele disse: quero que traga Samuel. Aparece Samuel, ou melhor, desculpe-me, aparece lá o espírito. O narrador diz que apareceu alguém. A mulher deu um grito, a mulher ficou desesperada. Me parece que aquela mulher não tinha muito costume com o espírito. Me parece que ela nunca tinha visto algo semelhante. Ela ficou espantada, ficou nervosa, ficou agitada. Mas por quê? Não, todo dia não fala com 3 ou 4? Não é? Está acostumada, de repente ficou: mas não estou entendendo. Ela gritou, ele disse: mas o que aconteceu? Você está vendo alguma coisa? Eu estou vendo. Ela falou: e o que você vê? Isso tudo é um narrador colocando voz nos personagens. Eu vejo um ancião subindo na terra envolto uma capa. Aí o narrador diz: entendendo Saul que era Samuel, disse. É aí onde o leitor pega, o intérprete, Entendendo Saul. O texto não disse que era Samuel, disse que Saul entendeu o que era. Mas continua lendo o texto, vai lendo. Aí o texto continua e o narrador vai dizendo: disse Samuel a Saul. Aí abre aspas. E disse Saul a Samuel. Então quem está dizendo o que Samuel falava ali é o próprio narrador. É o tal do inspirado. Então como é que eu entendo isso? Eu falo: se a feiticeira tivesse dito que ali era Samuel, eu poderia não acreditar, porque feiticeiro mente muito. Eu estou vendo e não está vendo. Eu não estou vendo, como é que eu vou saber? Se
o Espírito dissesse que eu sou Samuel, eu também não ia acreditar que o Espírito mente muito. Né? O Espírito diz o que ele quiser dizer, ué. Agora, como é o narrador que está dizendo, então, onde é que está o segredo do texto? Não tem segredo, é só você admitir que ali é um fenômeno, embora é um fenômeno raro na Bíblia, né? Mas está lá. E está assim de coisa na Bíblia, ó, que se você ver, se arrepia. Tem outro texto, outra situação, em que meu avô contava uma história muito parecida, só que não era com o nome do Jefité, mas na Bíblia é o Jefité. O Jefité estava numa batalha, falou: Senhor, se eu ganhar a batalha aqui, quando eu chegar em casa eu te ofereço em holocausto a primeira criatura que eu encontrar. Com quem que ele se encontra? Com a filha dele. Aí a pergunta é: mas e Jefté vai oferecer em sacrifício, em holocausto, um ser humano a Deus? É lógico que vão dizer que não, mas o texto diz que sim. Bem, então, mas nós não temos que discutir essas coisas. Primeiro que isso é coisa de Antigo Testamento, lá é menoridade, lá é rudimento, lá tem um tanto de gente que, conforme o próprio Jesus disse, que daquele povo tudo, imagine, o maior é João Batista, daí você tira. Se o maior é João Batista, imagina os outros, né? Não, é verdade. O problema aqui não é desprezo a nenhum dos que viveram antes de João Batista para trás. O problema é o tempo da menoridade. Puxa, a Bíblia diz que vindo a dispensação da plenitude do tempo, quando o tempo atinge a maturidade, Deus envia seu filho. Daqui para trás tudo é menoridade, tudo é rudimento, tudo é o balbuciar de um povo que não sabia falar. Tudo aqui é primitivo, tudo aqui é selvagem, tudo aqui é bárbaro. E o melhor dessa época é rudimento, é sombras e figuras. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que o maior naquela época. Porque quem vive a partir, em realidade, do reino dos céus para frente, de Cristo para frente, vive na era das realidades espirituais. A linguagem é outra, a consciência é outra, o momento é outro. Você tem uma ideia daquele tempo de tão rudimentar, o homem tão primitivo, o povo de Israel, que se dizia o povo do Deus verdadeiro, né, que tinha cheio de profetas, onde tinha um profeta falando, gritando, com um cajado na mão, abrindo o mar vermelho, fazendo descer fogo, fazendo fechar o céu, faz chover e taca sal no mar e tal. Daquele tempo lá, imagine vocês que, diz a Escritura, que daqueles o maior era João Batista. O menor daqui, naquele tempo lá, o menor daqui é maior do que qualquer um de lá. Por causa do tempo. Então, o povo de Israel, de tão primitivo que era em termos de idade espiritual da humanidade, Deus teve que falar para eles assim: olha, como vocês não têm condições de entender a justiça, saber o que é justiça, saber o que é justo, vocês não têm condições de não serem violentos, não tem condições, vocês são violentos na natureza, pulsa em vocês o sangue, a violência, o desejo de matar, de destruir, de tacar fogo, né? De guerra, de batalha, de espada, o Senhor dos exércitos. Então eu vou ter que dar uma lei para poder conter esse ímpeto primitivo e selvagem de vocês. Então é o seguinte, quando alguém ferir o seu olho direito, devolve ferindo só um olho do outro. Isso é totalmente inadequado. Mas naquele tempo era uma coisa gloriosa. Se o camarada conseguisse cumprir esse mandamento, olho por olho, dente por dente, perna por perna, orelha por orelha, beliscão por beliscão, se ele conseguisse devolver na mesma moeda, sem cobrar juros, já era podia dizer que ia ser arrebatado vivo.
Era um vencedor de tão primitivo que era o tempo. Então, não há desprezo, queridos. É a leitura que a própria Escritura faz do tempo. Quem está entendendo? Nós não temos que debater se o Espírito era Samuel, se não era. Isso deixa para lá. Temos que, como diz o apóstolo lá que escreveu a carta aos Hebreus, avançar para as coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Essa é a nossa preocupação. É isso aqui. Vamos debater isso. Voltando ao ponto, por causa dessa minha percepção, deixei de ir ao evento lá do debate. E como eu critiquei que os temas eram tudo, não era do interesse não deveria ser do interesse da igreja, né? Eu elogiei que é um programa excelente, é uma raridade, pena que os assuntos é que são sem futuro. Sem futuro, essa é a verdade. Eu vou debater se era Samuel. Tá, digamos que fosse Samuel mesmo, né? Chegar a uma conclusão, está todo mundo em unidade, é Samuel, maravilha, foi Samuel. E agora a gente faz o que da nossa vida? É a pergunta, vamos para onde agora? Não, é só isso mesmo que a gente queria saber. Não altera a sua vida, não muda a sua vida. Tá, digamos que todo mundo chegava a um acordo que não era um espírito. Não, que não era Samuel, era um espírito. Tá, mas e qual é a novidade? A igreja evangélica está cheia de espírito, caindo toda hora. O que é que muda? Não muda. Então nós estamos atrás das coisas que mudam. Palavras de vida, do coração, da alma, da consciência. Então, a nossa crítica aqui é exatamente esta, né? Quando nós dizemos, a beleza desse acontecimento vindouro, da parousia, página 140, último parágrafo. Esse acontecimento tão certo e seguro, a beleza tem sido obscurecida. A vinda de Jesus tem sido obscurecida pela especulação teológica, que se interessa apenas pelos aspectos históricos que o envolvem. Todo o esforço dedicado na compreensão desse assunto esgota-se nas discussões conceituais do tempo. Do tempo. Vamos voltar antes da grande tribulação, durante ou depois? São os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus vem antes. Aí tem os meso-tribulacionistas, que acreditam que ele vem no meio da tribulação. E tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que vem depois. Então eles ficam discutindo isso. Antes, no meio, depois, antes, no meio, depois. E o pior, ninguém consegue convencer o outro. O pré continua pré, o pós continua pós, o meso continua meso. Para que debater? Não tem o que debater. Você quer convencer o outro de quê? Não, eu quero convencer o outro que ele não vai vir antes, vai vir depois. Tá, e você convenceu, e agora? Vamos para onde? Não, agora tudo bem, venci, né? Consegui te convencer. Então, a verdade de Deus não está nisso. Isso não é a palavra de Deus, isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é se era Samuel ou o Espírito. Isso não é a verdade de Deus. Isso é bobagem. Mas você sabe por quê, né? Porque essas pessoas, eles tomam a Bíblia de capa a capa por palavra de Deus. Nem para desconfiar que não pode ser. Não precisa de teologia para entender isso. E nem ser liberal para dizer isso, como eles chamam de liberal, né? Você saber que aqui dentro, se a sua Bíblia fosse escrita com as regras da língua portuguesa, né, você ia ver que, e disse a serpente, abre aspas, abrem aspas. Quem diz dentro das aspas é a serpente. Logo, pelo menos esse trecho não é a palavra de Deus, é a palavra da serpente. Não precisa de muita coisa para você saber que aqui tem palavra de homem. Paulo diz, olha, quem diz isso aqui sou eu, não é o Espírito Santo, é o meu parecer.
Ele diz aqui dentro, ou não diz? Aqui tem palavra da serpente, Satanás, tem palavra de homem, tem palavra de falso profeta, porque a Bíblia é um livro de registros, logo ela está registrando tudo, todas as vozes. A Bíblia tem múltiplas vozes aqui dentro falando, e dentre essas vozes você vai encontrar a voz de Deus, ora aqui, ora ali, e até essa voz de Deus não é a voz de Deus. Gente, cuidado, não se assuste e não desvie. Essa é a questão de você compreender que toda vez que a voz de Deus chega a alguém, toda vez, e Deus fala, não pensa que Deus não fala, toda vez que a voz vem, ela não chega pura aos ouvintes. Por quê? Porque ela passa pelo homem. E o homem não é aquele... porque a ideia é que parece que Deus anula a humanidade e Deus fala como se fosse por meio de um cano, né? A voz sai livre do outro lado. Não! A voz passa pelo homem. E esse homem que é um homem do seu tempo, que é um homem histórico, que é um homem que tem a sua teologia, que é o modo de compreender, isso tudo quando chega no final, ainda vem cheia de mistura. Querem quem diz isso não sou eu não, é a Bíblia que diz isso, queridos, é a Bíblia que diz isso. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, muitas vezes, aos pais pelos profetas, não falou? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, Deus falou, bem, eu já falei por meio, né? Por meio de Abraão, por meio de Moisés, por meio, através, e tudo que é através leva consigo algo. Agora eu vou enviar a palavra. Quem é Cristo? Não é a palavra? No princípio era o quê? O verbo. No original está aqui, no princípio era o logos. Logos se traduz para o latim de verbo, para o português, palavra. Ele, Jesus, é a palavra de Deus. Aí Deus manda a própria palavra. Agora eu quero ver se essa palavra vem maculada. Não vem. Ele é a expressão exata do Pai. E olha, é porque o tema não é esse e o tempo também não dá. Mas tem um texto belíssimo na Escritura. Vou apenas mencionar para vocês lerem em casa, né? Quando ali Jesus está dizendo acerca do Filho, né? Acerca de Cristo, acerca da palavra, ele diz, olha, porque todos os que vieram antes, todos os profetas que vieram antes, Jesus fala, eles falavam daqui de baixo. Olha a ideia. Mas o Filho do Homem é lá de cima. O próprio Jesus faz essa distinção, dizendo que quem fala daqui de baixo, ele fala a partir de uma visão, Jesus fala, terrena. Jesus está dizendo sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Jeremias, sobre Isaías. Agora aquele que fala lá de cima, ele fala de Deus. É um falar puro. E aí ele vai concluir dizendo, sabe por quê? Porque Deus não dá ao seu Filho, a palavra, o Espírito por medida. Não, Deus dá o Espírito plenamente à palavra. Ou seja, o Cristo ele tem o Espírito pleno da verdade. Ao passo que o maior dos profetas na terra, ele recebia gotinhas, doses. O Espírito por medida, vai ganhar uma gotinha. Uma gotinha. Não, o maior recebe 2 gotinhas. Não, 3 gotinhas. Aí o outro, não, você é um profeta menor, vai receber só 2 gotinhas. O outro, não, só uma gotinha. Não, só uma coisinha. Só um respingo. Mas ao Cristo não dá o seu Espírito por medida. Então, cuidado, isso não é nenhum desprezo à Escritura. Mas isso é entender a Escritura dentro da sua função para a qual Deus nos deu.
O problema é que a Bíblia tem substituído o próprio Deus. O próprio Deus. A prova disso está lá em João, lê na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 39 e 40. Os judeus mataram a Cristo para ficarem com a Escritura. Está lá, Jesus disse isso. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Vós não quereis vir a mim para terdes vida, mas vocês vão à Escritura porque julgam que nelas tem a vida eterna. Jesus ensina isso. Bem, isso é muito claro, né? Todos esses conceitos que hoje falamos aqui são da própria Escritura. É ela falando sobre ela, é Jesus falando sobre os profetas, só que como ninguém fala disso, ninguém fala. Quando alguém fala, aí, isso é bem coisa do Satanás. É só você ler a Bíblia direitinho. Então, quando eu falo, eu estou tirando daqui de dentro. Tudo. Né? Mas essa é a questão. Então, o problema é esse interesse. Eu dizia que falar se Jesus vem antes da grande tribulação, no meio da tribulação ou no final, isso não é a palavra de Deus. Essa discussão ou esse tempo, marcar onde vai ser, isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Seu viver, suas palavras, seus ensinamentos. Ele é a palavra de Deus. Então, a pessoa quer defender a palavra de Deus, vai ficar debatendo, essas coisas, que não vai para lugar nenhum. E só para encerrar aqui, concluindo esse parágrafo, diz assim: daí as intermináveis linhas escatológicas, cada qual com o seu próprio arranjo, versículos emendados, gráficos, mapeamentos, raciocínios. Então, bem, até aqui nós começamos a falar hoje sobre a expectativa da vinda do Senhor, o ardor, a esperança, e esse tema tão belo tem sido obscurecido e substituído pelo quê? Substituído pelo debate teológico, pelo debate escatológico, por uma preocupação que resume tudo a aspectos históricos, a datas, a números, a uma contabilidade, a arranjos, para tentar deter o conhecimento de algo que nós não sabemos ao certo. Ou seja, falta-nos o quê? Tomarmos a vinda do Senhor pela própria vinda. Ao falarmos da vinda do Senhor, qual é o nosso interesse? É a vinda. Por exemplo, no livro que eu recomendei a vocês agora há pouco, o sonho de um homem ridículo, num dado momento lá do livro, do conto, né, só uma coisinha para vocês entenderem, ele fala o seguinte, que os homens hoje em dia estudam acerca da vida, no caso da filosofia, que fica questionando sobre a vida para saber acerca da vida, para ensinar os homens acerca do bom viver. Diz que essa preocupação é uma preocupação de pessoas caídas, porque há aqueles que se preocupam não sobre investigar a vida, mas com a própria vida. Eles querem apenas viver essa vida. Ao invés de você ficar tentando conceituar a vida o melhor conceito, o conceito mais ortodoxo, mais correto, e sair tentando pregar esses rótulos em todos os lugares, que tal você viver a vida? Ter a experiência da própria vida acontecendo em você. Vocês conseguem perceber que há uma diferença ou não? Uma coisa é a sua preocupação em saber, olha, Jesus vai voltar daqui a... Tem gente que marca data. Marca data da vinda do Senhor. Tem uns que não marca data não, mas fala, olha, mas de acordo com isso, aquilo, outro, agora o Francisco vai morrer, né? Está quase morrendo, né? O bichinho já está doente, e aí vai vir o último Papa, um Papa negro. Já ouviram isso? E aí, e o pior, tem um cardeal aí negro
que está bem cotado. Aí, tá vendo? Eu estou dizendo que tem muitos anos, o Papa Negro, o Papa Negro. E aí, se esse Papa Negro vier mesmo, que tá, e parece que vai vir mesmo, pelo contexto aí, tem vários pretendentes ao cargo, um deles é um africano. E ele está bem cotado. E o pior é que se ele vier, eu vou ouvir tanta coisa. Alexandre, olha aí, estou te falando. Eu vou ter que falar, meu irmão, para de bobagem. Isso é só uma coincidência. Ah, não. Mas as pessoas querem o quê? Esse controle. Eles não marcam a vinda, mas falam, olha, agora depois do Papa Negro aí, depois vai vir isso, depois vai vir aquilo outro, e aquilo outro. E quem consegue fazer todo esse arranjo, eu sou um dos que melhor consegue fazer esses arranjos, tá? Pela própria escritura, você vai encadeando os acontecimentos, amarrando, faz aquele quadro, fica bonito. Dá nada. No final, gente se revolta do mesmo jeito, se levanta do mesmo jeito, peca do mesmo jeito, blasfema do mesmo jeito. Não muda, não adianta, eu não vou ficar lutando contra uma coisa que não tem resultado, pessoal. Se nós lutando com a coisa certa, vemos pouco resultado, e com as coisas que não dão resultado nenhum, só dá orgulho, presunção, divisão. Não. Então, nós queremos nos ater quando falarmos da segunda vinda, sobre a própria vinda. Eu quero que essa palavra entre no nosso coração e gere em nós expectativa e desejo, vontade que essas coisas aconteçam em nós de fato e de verdade. Tá bom? Então, obrigado.